Bom, galera, uma função agora polinomial de grau 2, né? É uma função que ela está incompleta em termos, né, dos coeficientes aqui, mas na verdade porque eles são iguais a zero, né? Então, toda função polinomial de grau 2 ela é do tipo assim, ó. Vou escrever de forma geral aqui para nós, tá? Então, seria um f de x igual um coeficiente a vezes um x ao quadrado mais o b vezes x mais c. De modo que há uma restrição aqui, né? Esse a ele tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque se ele for zero, isso aqui tudo zera. Você cai nesse formatão aqui, que é o formato de uma função polinomial de grau 1, né? Além disso, A, B e C pertencem aos reais, né? São números reais aí para abastecer a função. Bom, vamos lá, vamos fazer alguns cálculos, né? Como é que fica o gráfico e tudo. Então, em termos de diagrama, que a gente tem aqui como padrão mesmo, né? O de sempre. Você tem aqui um conjunto de partida, um conjunto de chegada. E o que está acontecendo com essa lei de formação é que a gente tem aqui, ó, um número que você pega e ele está sendo elevado ao quadrado, né? Então, pensa se há alguma restrição. Será que nós temos algum número real que não pode ser multiplicado por ele mesmo? Porque, afinal de contas, elevar ao quadrado é exatamente isso, né? Então, você pega aqui, vamos fazer de novo o mesmo esquema, ó, menos 1, tá? A lei de formação faz o quê com o menos 1? Pega o menos 1 aqui e eleva ele ao quadrado. É isso que a lei de formação está fazendo. Menos 1 ao quadrado resulta para nós em 1, correto? Se nós pegarmos aqui o zero, né? Então, o zero, lei de formação vai pegar o zero e elevar ao quadrado. Então, nós vamos ter aqui 0 ao quadrado. 0 ao quadrado é zero, né? E aí, para finalizar, vamos colocar o 1 aqui, tá? Então, nós temos 1, e aí o 1 elevado ao quadrado é igual a 1, correto? Bom, então não estou dando tanta ênfase nessa parte porque nós já fizemos isso duas vezes, né, para as outras duas funções aí. De novo, né, nós temos aqui pares ordenados sendo gerados aqui, tá? Então nós temos entrada menos 1 com a saída 1. Depois nós temos aqui 0 com 0 e 1 com 1, né? Basicamente isso o que nós temos. Dá para representar aqui no plano com um gráfico, tá? Só que aqui nós temos poucos pontos para fazer isso, então entende-se que a gente também sabe mais ou menos o formato desse gráfico, né? Bom, então nós teríamos algo desse tipo aqui, né? Vamos tentar aqui, ó, plano cartesiano. Preciso do menos 1. Então, bom, aqui nós temos eixo que nós estamos chamando de x, aqui o eixo que nós estamos chamando de y. O primeiro ponto, pessoal, o primeiro ponto está no menos 1 com 1. Então, menos 1 aqui, ó, uma unidade para a esquerda, uma unidade para cima. Então, 1 aqui, esse ponto é um pontinho do nosso gráfico aí, tá? Depois nós temos aqui o 0, 0. Bom, esse nem precisa falar, né? Esse é a origem do plano cartesiano, tá aí. E depois nós temos o ponto 1, 1, né? Ou seja, 1 para a direita, né? E 1 para cima. Esse 1 para cima ele já está destacado, então eu vou só marcar aqui, né? Ficou mais ou menos assim o nosso gráfico. Vamos ver se no esboço aqui, né, a gente consegue fazer ele de uma forma que fique parecida com a parábola que deveria de fato ser, né? Algo mais ou menos assim. Deixa eu só tentar ajeitar um pouquinho aqui. Mais ou menos assim, né? E pronto, tá? E aí ficou um pouquinho, fiquei devendo um pouquinho aqui na reta, né? Que ele teria que passar mais aqui embaixo. Opa.
Mas, enfim, não estou acertando muito bem aí. Deixa eu até refazê-lo aqui. Ó, vou fazer a mão livre mesmo. Aí fica mais tranquilo. Pronto. Depois de 20 tentativas, né? A mão livre aqui deu pra gente entender melhor. Bom, esse gráfico nós chamamos de parábola. E ela tem uma característica, né? Isso aqui a gente chama de concavidade. Nesse caso, nós dizemos que a concavidade está voltada para cima. Tudo bem? E, de forma semelhante à anterior, ó, nós temos aqui um ponto de interseção com o eixo das... Aqui no caso coincide, inclusive, ordenadas e abscissas ao mesmo tempo, né? Que a gente chama de zero da função. Então, continua existindo aí, tudo bem? Bom, nós sabemos que esse ponto aqui é a origem do plano cartesiano, né? Isso aí é tranquilo, mas de vez em quando nós temos algumas variações disso daí, tá? Bom, como é que calcula esse ponto aí, ó? Primeiro, esse ponto de interseção com o eixo y, que a gente falou lá atrás, que era ali o termo independente. Olha aqui o termo independente, ó. Tá vendo? Então esse carinha aqui é o termo independente. E aí, você fala assim, mas cadê ele na nossa lei de formação original? É porque aqui está escrito assim, ó, a gente não coloca, mas tem ali, né? O 0b mais 0c. Tudo bem? Então, olha o termo independente aqui, ó, ao zero. Então, é isso que está acontecendo, né? Olha aqui o termo independente. É o zero. E nesse caso, coincide dele ser também o zero da função. Bom, como é que eu lido com o zero da função? Lembra lá? Deixa eu escrever aqui, ó. Zero da função. A ideia é a mesma, o jeito de calcular que é diferente, né? O procedimento que nós usamos, né? Esse procedimento, ele vem da mesma ideia que nós usamos lá da função de grau 1, né? Polinomial de grau 1. Que é o seguinte, ó. Eu vou pegar a lei de formação, f de x igual a x ao quadrado, e vou entender que em algum momento isso aqui vai zerar, né? Para qual x, ou seja, a pergunta é essa, né? Para qual x f de x vai ser zero? Essa é a pergunta. Ou seja, um x igual a alguém aqui que eu não conheço o valor vai fazer com que f de x, ou melhor, f desse valor que eu não sei, né? Estou colocando aqui com o símbolo de interrogação, vai dar zero. Mas então, eu tenho exatamente isso que eu coloquei no início. X ao quadrado igual a zero em algum momento. E nesse caso, essa lei de formação é muito simples de observar isso. Olha, que número ao quadrado que dá zero, né? Só pode ser o próprio zero, né? Só pode ser o próprio zero. X igual a zero, né? Fala, mas eu lembro que tinha x1 e x2. E aí você está colocando só um x, né? Como é que faz? O que está acontecendo? É porque, como eu disse, nesse caso é muito óbvio de ver que o zero ao quadrado é a única possibilidade. O que nós podemos fazer aqui? Pelo método tradicional, nós temos delta, que é o quê? Ó? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, que também vai funcionar nesse caso. Então, substituindo os valores, nós sabemos que o B dessa função, vamos voltar lá em cima, ó, o B dela, né, é zero. Aliás, aqui, deixe-me fazer uma correção também, tá? Aqui, ó, seria assim, viu, pessoal? Mais 0x e 0 como termo independente, tá? Eu coloquei B e C aqui, mas os B e C que são zero. Aqui eu tenho B e aqui eu tenho C, tudo bem? Continuando, nós temos que B é zero, então 0 ao quadrado, né? Menos 4 vezes o A. O A é o único coeficiente aqui que não é zero. E ele não está escrito, então se não está escrito, lembra lá? É 1, né? Então,
vezes 1 vezes C, que também é 0. Né? Então, aqui também zerou. 0 ao quadrado dá 0. Menos 4 vezes 1 vezes 0 dá 0. Então, delta, nesse caso, né? Delta é 0. Isso é relevante. Quando delta é 0, né? O resultado aqui, ó, do x seria assim, o cálculo, né? X é igual a menos b, mais ou menos a raiz do delta, sobre o dobro de a, tá? E aí, o que que nós vamos ter aqui, ó? Como o delta é 0, quando eu for substituir, nós vamos ter assim, ó, x igual menos b menos 0, mais ou menos, e aí coincidência do b ser 0 também nesse caso, mas o que nos interessa aqui é o delta, né? Mais ou menos a raiz do delta, que é 0, sobre o dobro do a. O a é 1. Né? E aí, fazendo essas contas, você vai chegar aqui, ó, que x é igual, esse 0 eu nem vou colocar, porque não está fazendo diferença, né? Mais ou menos raiz. Eu estou repetindo essa raiz de 0 aqui sem necessidade para te mostrar o que, que eu estou querendo dizer com esse delta igual a 0. 2 vezes 1 lá embaixo é 2. Pessoal, se eu somar ou se eu subtrair raiz de 0, não faz diferença nenhuma. Não faz diferença nenhuma. Por isso que a gente diz que o x1 vai ser igual ao x2 nesse caso, né? E nesse caso, inclusive, é 0. Por coincidência, a resposta está dando 0. E aí você volta no gráfico, nós temos exatamente esse ponto aqui como 0, tá bom? Concavidade para cima. Ah, sim, aí a concavidade a gente olha exatamente por esse número aqui. Muito lembra um pouco, né, a ideia lá das retas, lá das funções polinomiais de grau 1, onde você olha o coeficiente do que acompanha o x de maior expoente, né, para ter alguma informação. E nesse caso dá a concavidade para nós. Se for um número positivo, como é nesse caso aqui, o mais 1, né, nós temos concavidade para cima. Se for negativo, concavidade para baixo, tá? E A também, que vai ficar para um próximo comentário aí. Nesse caso aqui, coincidiu o vértice, né? O vértice, ele pode ser o que a gente chama de ponto de máximo, ou ele pode ser o que a gente chama de ponto de mínimo. Tudo bem? Fica para o próximo vídeo aí o nosso cálculo dele também.